o nome hebreu significa o povo do outro lado do rio. É isso mesmo, Elahai, professor? Eu já vi tantas interpretações, já vi várias. Essa é mais uma. Eu já vi vários significados. Mas antes de qualquer coisa, professor Severino Celestino, meu Deus, que honra para mim poder estar na sua presença, para a gente poder fazer um estudo junto sobre este assunto assim tão significativo para nós, sobre o povo do outro lado do rio. Deixa eu lhe posicionar sobre o que a gente tem feito aqui para ficar claro. Quando uma mulher vai fazer a sua trança, ela pega 3 mechas de cabelo e ela sai trançando essas 3 e faz a trança. Aqui nós também fazemos uma trança com 3 mechas de cabelo. Nós usamos a obra O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, que é um tratado sobre antropologia religiosa, considerado uma das 10 melhores obras do século XX. Nós temos essa obra magnífica do Leon Denis, Depois da Morte. Como eu não tenho em português, eu estou lendo mesmo em Esperanto é o jeito, porque eu não achei aqui em casa, então estou indo no Esperanto mesmo. Então, aqui nós temos o Depois da Morte, de Leon Denis, uma obra que eu acho que não está entre as 10 melhores do século XX, porque ela é de 1897, só por isso. Porque ela é maravilhosa demais. Eu digo que, atualmente, se alguém me perguntar, me dá uma obra para que eu conheça o Espiritismo, não conheço nada, Depois da Morte. Porque ela faz uma viagem muito detalhada no tempo sobre as religiões antigas e mostrando a doutrina secreta e também a doutrina pública que cada um desses povos tinham até chegar na doutrina espírita. E usamos também esse terceiro livro, que é um livro mais recente dos 3, Afinal, Quem Somos, de Pedro Granja, que é uma obra de 1948. Então, na verdade, O Espírito e o Tempo é mais recente, que ele é de depois de 60, ele é de 64. Mas essas obras, elas passam por assuntos muito próximos. Então, tem lives que a gente está mais em cima do Herculano Pires, tem outra que a gente já vai para cima do Leon Denis, outro momento a gente está mais voltado para aquilo que o Pedro Granja coloca, porque os textos, embora parecidos, não são idênticos, eles abordam um ângulo diferente. Vai ter um momento aqui que a gente vai ter que seguir só com Pedro Granja, porque ele estuda as materializações do século XX e, evidentemente, os outros não conseguiram chegar até esse momento. Então, a gente vai ter momentos que vai ficar só com ele. E a gente, ao longo dessas nossas lives, a gente passou pela pré-história, viu a religiosidade, a espiritualidade na pré-história. Depois visitamos a Índia, conhecemos as primeiras expressões religiosas do planeta. Estivemos ali estudando os Vedas, estudamos o Mahabharata, o Bhagavad Gita, vimos a doutrina de Krishna, percebemos a ideia da doutrina secreta e a doutrina pública, passamos pelo Buda, vimos Buda, sua doutrina, seus pensamentos, suas ideias, fomos para o Egito Antigo, tomamos a doutrina de Hermes Trismegisto, visitamos essa doutrina, vimos a doutrina dos sacerdotes de Amon, e vimos também a doutrina que ficava para o público como um todo. Depois fomos para a Gália, estivemos na Gália, visitando a Gália, vendo o pensamento dos gauleses, os druidas, toda essa discussão. Saímos da Gália, fomos para a Grécia, entramos na Grécia, visitamos os filósofos, visitamos o pensamento da palingenesia, fizemos uma parada para estudar o pensamento específico de Sócrates e de Platão. Então, fizemos uma viagem por várias culturas antigas. E a última cultura antiga que está faltando, para que a gente encerre esse bloco de conteúdos e comece a história já da era cristã para frente, né? Comece a aproximar da era cristã,
é o povo hebreu. Surpreendentemente, o livro Após a Morte, de Leon Denis, não fala dos hebreus. Ele fala dos gauleses, porque ele era francês, mas não fala dos hebreus. O livro O Espírito e o Tempo, do Herculano Pires, fala, mas o Herculano é mais filosófico, então ele vem falar mais de uma proposta de uma mediunidade voltada para o profetismo, ele vai apresentar como é que a mediunidade se expressava nesse povo, de maneira a dar uma continuidade na forma de funcionamento da mediunidade nos diversos povos. Agora, o livro do Pedro Granja, afinal, quem somos? Este, sim, apresenta para nós um material bem interessante sobre o judaísmo, e a nossa questão hoje aqui é nós conseguirmos viajar pela doutrina que era apresentada aos hebreus, com destaque para a doutrina secreta que os judeus possuíam, qual seja a Cabala. Então, o nosso foco ao mesmo tempo que a gente estuda a religião tradicional de cada povo, a gente também para observar a doutrina secreta e, muito mais ainda, a identidade, a semelhança dos conceitos dessas doutrinas entre todas elas. A similaridade da Cabala com os Vedas, com Bhagavad Gita, com Buda, com Hermes Trismegisto, com Sócrates, com Platão, mostrando essa tessitura feita pelo governador planetário em nos oferecer uma única doutrina escondida com as verdades espirituais multimilenares. Fundamentalmente, esta é a nossa missão na nossa noite de hoje. Então, eu lhe passo a palavra assim para que a gente consiga entender o que é, na verdade, essa proposta do judaísmo e como é que tudo isso começou, como é que se organizou esse pensamento, que é o pensamento baseado na ideia que o judaísmo oferece para a humanidade. Eu estive observando aí, meu querido, muitas informações da sua parte e acho que Emmanuel e A Caminho da Luz tem alguma coisa também interessante para falar sobre o povo hebreu, que é uma obra muito rica, né? Onde ele fala nos aspectos da sua situação como um povo de muita força, de muita expressão, inclusive fala, quando ele define a Torá, ele diz que é um repositório de símbolos que só os grandes mestres do judaísmo são capazes de entender. Isso, A Caminho da Luz. Essa obra, ela tem uma colocação muito interessante, quando ele faz, inclusive, paralelo entre a primeira e a segunda revelação. Como ele diz assim, da mesma forma que o Novo Testamento, a doutrina dos hebreus, ela, apesar da sua forma esfigética, ela é riquíssima em luzes para a humanidade, quando analisada da forma como você colocou aí, de uma forma mais secreta. Mas, curiosamente, eu gostaria de começar a tentar responder a pergunta de Denise sobre a definição de hebreu. Realmente, como você bem colocou, tem muitas, como eles vieram do outro lado do rio, né? É o povo que veio exatamente da Mesopotâmia, de onde saiu Abraão, de Ur, na Caldeia. Mas Abraão define, na própria Gênesis, quando a sua esposa Sara morre, ele diz assim, Anohi Haivri. É aí que começa, eu entendo nessa definição dele,
uma definição muito racional. Quando ele diz que Anochi Haivri, eu sou um nômade, não tenho um lugar para enterrar a minha morte. Então, a palavra Ivri pode vir do verbo avar, em hebraico, significa passar, no sentido de nomadismo, de ser nômade. E a riqueza, que eu acho, dessa definição de Abraão é porque quando ele diz essa frase, ele compra a gruta de Macpela para enterrar Sara, e essa gruta hoje está lá em Hebron, e a palavra Macpela, em hebraico, significa gruta dupla. É uma gruta que tinha 2 espaços, e lá hoje se encontram todos os patriarcas e as matriarcas, lá em Hebron. Mas a história depois dessa definição, eu acho que Abraão significou, quis dizer que eles eram nômades, e que a partir da morte de Sara, que esse povo se fixou ao enterrar o seu corpo em Hebron, como se fosse um marco, vou dizer assim, rodamos, andamos, porque ele vem de Ur, na Caldeia, né? E Caldeia no Iraque. Exato, sul da Mesopotâmia. E a colocação, a forma como ele é chamado para a sua missão é que é interessante. Porque a história do povo hebreu começa no capítulo 12 do livro do Gênesis, o que a gente pode considerar até o capítulo 11 protogênese, aquele introito, aquela parte inicial que fala exatamente da criação, que fala de outras situações, de símbolos, de metáforas, né? Adão e Eva, aquelas gerações pré-diluvianas, podemos dizer assim, falando do dilúvio. Exato. E que o dilúvio foi quem acabou com tudo que existia, e nós, graças ao dilúvio, nós não somos descendentes de Caim, porque a geração de descendentes dele morreram todos no dilúvio. Porque a gente pode dizer, começou com Adão e Eva, Caim matou Abel, Abel morreu, ficou só Caim, somos todos filhos de Caim. Não somos. A geração foi toda destruída e sobreviveu a geração de Noé, e aí é que nós somos descendentes das gerações de Noé. Mas o grande lance, antes de eu passar a palavra para você fazer as suas complementações, é a forma como se inicia a história desse povo. Com uma faculdade mediúnica extraordinária de audiência, ou clara audiência de Abraão. Porque lá no Gênesis, capítulo 12, a paraxá que rege aquele capítulo, desde a sua abertura, chama-se Ler, que é o imperativo afirmativo do verbo ralar, que é ir, caminhar com os pés. Vem do verbo ralar. E ler é vai, mas lerá é o mesmo imperativo mandando você ir para dentro de você mesmo. Ou seja, a primeira voz que iniciou a história do povo hebreu é uma voz que convida todos nós à reforma interior, à reforma íntima, à mudança. É curioso como isso está na primeira, na segunda e na terceira revelação. Então, eu poderia dizer que a peregrinação que Abraão faz, saindo de Ur na Caldeia, vindo na direção de Canaã, pode ser interpretado como uma grande metáfora do homem fazendo a peregrinação para dentro de si mesmo. Sim, senhor. Saindo do mundo e vindo para dentro da minha Canaã interna, encontrando com Deus no interior de mim. Isso seria, digamos assim, metaforicamente, a jornada de Abraão. E metaforicamente mostra que ele se transformou. Porque ele fez tudo que Deus ordenou a ele que ele fizesse. Sai da tua terra, abandona e vai para dentro de ti mesmo e constrói uma nação monoteísta. Daí porque o nome Av, pai,
Am-povo, pai de um povo, pai de uma nação, que é exatamente o que significa Abraão. Eu tenho uma pergunta para fazer. Muitas pessoas dizem que essa fala de que o monoteísmo teria surgido com Abraão, que ela não se sustentaria porque no Egito Antigo nós teríamos tido a figura de Akhenaton, que era adorador do sol. E como é que a gente enxerga isso? Afinal de contas, o monoteísmo ele vem com Akhenaton mesmo, ou ele é originário já da figura de Abraão, que é depois dele, né? Abraão já é posterior a Akhenaton. Akhenaton defendeu a monolatria e não o monoteísmo. A ideia de Akhenaton foi exatamente que houvesse outros deuses, mas um deus principal, que era o Sol. Então, eles foram, eu diria assim, um precursor do monoteísmo, porque eles já despertaram a necessidade de ter um ser maior no meio daquele politeísmo que eles defendiam. Nada que eles tinham. Então, eles não eram monoteístas, mas ele já começou a defender uma monolatria que Abraão veio consubstanciar como monoteísmo, o Deus único. É assim que eu entendo a transição da religião ou da doutrina secreta, né, do povo do Egito, do povo egípcio, que foram precursores do monoteísmo, mas não eram monoteístas. É uma tentativa, né? Mas depois da desencarnação de Akhenaton, tudo volta a ser o que era antes, né? E a verdade, por isso que Deus traz de lá, convoca, e ainda vem uma segunda questão, muita gente diz que Abraão era sumério, porque U ficava na Suméria. E eu acho curioso isso, não acho ridículo, não. Eu acho que não é como eu penso, mas eu acho que tem lógica na colocação. Porque você observa que a Mesopotâmia tinha 3 povos distintos. Os babilônios, né? Os babilônios e sumérios. Exato. Então, eram os assírios que invadiram Israel, os babilônios que invadiram Jerusalém, Sim. E os sumérios, que não invadiam ninguém. Eram voltados para a cultura, para a intelectualidade. Conhecimento. Não é? Conhecimento. Então, tem lógica que a gente considere Abraão sumério. Mas há os que defendem que não, dizendo que o sumério não era o descendente de Sete, só Abraão que era. Na chamada genealogia do povo hebreu, tá certo? Mas eu vejo uma força espiritual muito grande na origem de Abraão, da Suméria, com relação à sua espiritualidade, que o povo era culto, o povo não se preocupava com conquistas materiais, mas com cultura e espiritualidade. Então, aí eu vejo que por isso que do meio desse povo, Deus convoca Abraão, que tinha todas as características dentro daquele conhecimento, de já trazer uma ideia de um Deus único, como de fato ele foi o grande mentor e o grande mestre do monoteísmo. O que demonstra que entre os povos antigos não havia exilados somente naquelas 4 grandes nações apontadas por Emmanuel, né? Mas, evidentemente, muitas outras também tiveram a oportunidade de também contar com alguns desses migrados que chegavam por aqui, né? Exato, recebidos como hospitalidade por Jesus para nos instruir melhor, né? Porque eles traziam cultura lá de Capela, aí já é um outro ramo, e Emmanuel fala também disso, mas focando a história do povo hebreu, a figura central, patriarcal, é Abraão. E aí esse povo é identificado hoje, historicamente, como três bases distintas. Os patriarcas, tá certo? Depois, os juízes
e depois os reis, que são os 3 grandes grupos representantes do povo hebreu. Vamos falar um pouquinho dessa fase dos patriarcas aí. O que a gente tem de informação sobre esse período dos patriarcas? No patriarcado, nós temos Abraão, Isaac e Jacó. Como É filho? Pai, filho e neto. Não é? Sim. Pai, filho e neto. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó. E que foram os 3, que nós poderemos dizer, distintos bases e raízes do patriarcado de Israel. Só que o neto foi bem mais forte. Eu diria que sobressaiu-se muito bem. Evidenciou-se Jacó. Jacó deu nome a Israel, né? Jacó... As tribos, né? As tribos. Jacó foi aquele que, segundo a história, roubou a primogenitura, ou comprou a primogenitura de Esaú por um prato de lentilhas, mas que, segundo os rabinos, ele realmente era o primogênito. Ele não nasceu, veja bem, não nasceu em primeiro lugar, mas ele foi gerado em primeiro lugar, porque o útero é um tubo. Se você coloca 2 bolas dentro de um tubo e depois você quer tirar, a que vai sair primeiro é a que entrou por último. Então, do ponto de vista da geração, do ponto de vista biológico, o primeiro gerado foi Jacó e não Esaú. Professor, veja só. Os judeus têm essa preocupação muito grande com a primogenitude. O primeiro é o que deve herdar, porque ele é o primogênito. O primogênito de Abraão não é Isaac, é Ismael. Sim. Então, aqui nós temos alguém que ficou com a bênção, mas que era o segundo, não era o primeiro, porque não foi Ismael que recebeu, foi Isaac. Aí Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Aí a bênção, de novo, não passa para o primeiro, passa para o segundo, que é Jacó. Jacó tem 12 filhos. E com Jacó, a bênção se espalha em 3. Ruben, que é o mais velho, não pega nada. Judá, que é o 4º, pega o rei. José pega a sabedoria e Levi pega a espiritualidade. Então, não ficou com o primogênito. Aí, José, que pegou a parte da sabedoria, tem 2 filhos. 2 filhos. Efraim e Manassés. Quando ele pede para o pai dele abençoar os meninos, o pai cruza as mãos e dá a mão direita para o mais novo e dá a mão esquerda para o mais velho. Novamente, o segundo é que tem primazia sobre o primogênito. Então, são gerações seguidas em que o desejo da primogenitude não é verdadeiramente aquele que a genética dita, mas sim a primogenitude espiritual que se concretiza tanto em Isaac, como em Jacó, como em José e como também em Efraim. Curioso, porque também a primogenitura em Davi não funcionou. E não era o primeiro, exatamente. Exatamente. Salomão não foi o primeiro que devia ser, que foi o seu sucessor, mas não foi o primeiro. E lá, na questão de Isaac, competindo com Ismael, né? Que ele também foi o segundo, e ele foi quem adquiriu a verdadeira hereditariedade na história, e Ismael ficou de lado, porque Ismael, embora sendo filho dele, pela questão genealógica, a mãe não teve força por ser uma escrava egípcia. Mas aí também está a participação dos egípcios nessa história. Pois é. E é curioso porque depois Esaú, que também não ganhou, vai e casa com a filha de Ismael. E acaba trazendo para o outro lado uma outra geração, separando de Esaú e Jacó. Como diz
a profecia, né? Dois povos, duas nações. Dentro do teu ventre. Né? E a gente vê isso, lutam no ventre, né? E a gente vê isso até hoje. O processo continua até hoje. Então, esse período de Abraão, Isaac e Jacó é o período dos patriarcas. Isso. Depois do período dos patriarcas, tem o período de Moisés, antes do período dos juízes. Aí é que entra, depois dos patriarcas, a escravidão no Egito e o surgimento de Moisés. Isso. Que era, além de ser um grande, como é que eu digo, libertador, né? Que foi escolhido por isso, mas era um médio incontestavelmente o maior. É tanto que os judeus ainda hoje, nas suas orações, chamam Moshe Rabbeinu. Não é? Porque ele é considerado considerado um vulto de muito destaque, que vem fruto de uma escravidão, né? Também, porque ele nasce no meio da escravidão, e, curiosamente, nasce circuncisado. Moisés já era circuncidado de nascença. O que mostra... sabia. Ele disse que era belo, ele era belo e ele já era circuncisado. É curioso, né? Porque ele já veio com a aliança formada com Deus geneticamente. Que interessante. Que interessante. Aí ele faz aquela atividade de tirar o povo, recebe os 10 mandamentos, passa aqueles 40 anos do deserto, e depois que eles chegam ali no deserto, que eles chegam em Israel, eles encontram a terra deles já ocupada, 400, quase 500 anos depois, então já está tudo ocupado e começa um período de muitas lutas para que eles consigam conquistar a terra que, em princípio, já estava na mão de vários povos antigos, né? Exato. Quando eles dividem as suas terras, que a divisão não é feita onde eles entram, em Jericó, mas é feita lá na Samaria, né? Já bem mais para o norte, entre aqueles dois montes, o Ebal e o Gerizim. Ali é que é feita a divisão. Ali é construído o tabernáculo de Siló, conhecido tabernáculo de Siló, que representava o templo, ou aquilo que seria o templo no futuro. Só que aí, nessa época, já reinavam os juízes. Mas depois de escolhidas as 12 tribos, então vieram os juízes, a época dos juízes. Era um juiz por vez? Era um juiz por vez. Um juiz por vez. E o último juiz, a história dele é belíssima, com todos os grandes representantes de povos, né? Você sabe que João Batista, a chegada dele, marcou presença, né? Que é outro elemento que entra na história do povo hebreu, que, infelizmente, o cristianismo tentou separar, mas toda a família que traz o precursor, o identificador de Jesus, era judaica, era hebreia ou hebraica, como você quiser chamar. Mas o período dos juízes, lá em Shiló, ocorre um fato curioso com o último juiz, o último sacerdote, o último legislador, o último profeta, o último médio naquela questão toda, que foi Samuel. A história de Samuel encerra o período dos juízes, mas encerra de uma forma marcante. Marcante. Samuel, a mãe dele, Ana,
era estéril. Como você observa que todas as matriarcas quase sempre tinham um problema. Eram estéreis. Eram estéreis. Para quê? Para mostrar que Deus não se submete àquilo que os homens acham que é corriqueiro e é normal. Não é? O casal se juntou, tem que ter filho, nem sempre. E isso, principalmente, diante de uma situação que Deus havia prometido a Abraão, que os seus descendentes seriam tão numerosos como os grãos de areia do deserto. E como é que a esposa de Abraão é estéril? Aí vem a primeira mão divina na história, com Sara sendo fertilizada por 3 espíritos materializados que visitam Abraão no deserto. Um para curar a sua circuncisão, que ele havia sido circuncisado aos 99 anos. O outro para libertar, ou melhor, o outro para tornar Sara fértil, e o terceiro para destruir Sodoma e Gomorra. Então, você vê que foram coisas bem delineadas, bem específicas. Aí, cada um com algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Quem é que... Hoje tem circuncisão no judaísmo, mas no 7º dia de nascimento, e não com 99 anos, como foi Abraão. Não é? Sem anestesia. Sem anestesia, no deserto, sem água, sem nada. Sem nenhuma coisa que pudesse, né? Muito corajoso. Muito corajoso. Isso é uma prova de fé espetacular. Grande, né? Nem Sara acreditou quando disseram que ela ia ser mãe, né? Daí veio o nome Yitzhak, né? Ela sorriu. Então, o nome do menino vai ser Isaac, que vem do verbo sorrek, em hebraico, que é sorrir. E diz que ela sorriu, Yitzhak é sorrir, mas é sorrir com a gargalhada de descrença. Você diz algo... Tipo... Você diz algo para mim que eu acho escandalosamente impossível. Eu dou uma risada crítica, uma risada de descrença, uma risada de deboche. E que foi a risada de Sara, quando ele disse que ela ia ser mãe. Então, você vê tudo fora dos padrões normais. Quando Ana, a mãe de Samuel, e Elcana eram casados, ele era casado com outra mulher, chamada Penina, ou Fenina, depende do... Eles tinham filhos com ela e tudo, mas todos os anos eles iam a Shiló, ou Siló, como te chamam, na Samaria. Eu visitei o lugar, ainda hoje tem uma energia magnífica, fantástica. Eu visitei tem um tabernáculo montado lá, né, representando tudo aquilo. E as festas eram com muitas comidas, com muitas bebidas, e todos se alegravam, menos Ana, por não poder ser mãe. Por não ter ser mãe. E ela vai ao tabernáculo orar. E Eli, que diz que é o pai de criação de Samuel, ele assiste a oração dela. Diz que ela orava com tanta fé. Na oração que eles chamam de buchicho, é aquela oração que você realiza e ninguém é capaz de decifrar o que você está dizendo. Ela batia os lábios naquela forma que você sabia que havia alguma coisa e o sacerdote pensou que ela estava embriagada, porque ela estava orando daquela forma. Ela disse: não, meu senhor, eu não estou embriagada. Eu estou sofrida porque não posso ser mãe. E estou orando a Deus para que Ele me conceda este benefício. Ele olhou para ela e disse: vai, minha filha, que Deus atenda o teu pedido. E ela engravidou. Ela engravidou e dedicou o menino a Deus e colocou o nome dele de Samuel. Porque pode ser Shemuel, nome de Deus, e pode ser também Shema El, Deus me ouviu, que eu acho muito mais lógico, que ela tinha dito, Deus ouviu a minha prece. Dedicou o filho, que acabou sendo profeta, acabou sendo sacerdote e acabou sendo juiz,
E era um grande juiz que o povo pediu a ele um rei. E ele não aceitou de imediato, que ele achava que não, rei só Deus. O poder maior era Deus. Mas aí Insistiram tanto. insistiram tanto que então, ele encontra Saul, né? E ele unge Saul ainda antes, praticamente antes da hora, rei de Israel. E que foi um fracasso como rei. Sim. Foi um fracasso. E aí, daí para frente, vem Davi, que foi também ungido por Samuel, mas ainda com Saul vivo. Nós tivemos uma situação de 2 reis, por isso que Saul tentou matar Davi, lá em En-Gedi, e não conseguiu. Davi tem a oportunidade dentro daquela gruta, e tira um pedaço do manto de Saul só para dizer: eu tive a oportunidade e não te fiz mal. E não fiz. Não fiz. Aí ele se embrenha no deserto, fugindo do exército de Saul, e o deserto, eu não sei se você já esteve no deserto, mas eu já passei uma noite no deserto, já cruzei o deserto do Negev, o deserto da Judéia e o deserto do Saara. Já cruzei todos os 3. Mas o deserto é um lugar tão inóspito que quando as pessoas chamam o povo hebreu de povo do deserto, que é um dos nomes que é dado ao povo hebreu, é muito justo, porque ter fé e viver no deserto é acreditar muito em Deus. Porque no deserto a única coisa que você sabe que tem é Deus, porque o resto não tem nada. Nada. Então aquele povo realmente foi testado na sua fé. E Davi se embrenha no deserto da Judéia e compõe o salmo de esperança e de confiança em Deus mais belo de toda a Bíblia, que é o Salmo 23. É aí que ele compõe. É no deserto. Ele imagina a situação, um deserto na retaguarda, ou melhor, um exército na retaguarda, um deserto na frente. Nada. Quem de nós teria esperança de dizer: aqui Deus é meu pastor e é Ele quem não me falta? Ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte. Foi um salmo futurista, profético e que se realizou por completo. Mas é um salmo de muita esperança. Num lugar daquele, para a relva mais fresca me farás levar, para a grama, para a relva, para as águas tranquilas me conduzirás, fazendo minha alma retornar. Ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, nada temerei, porque tu estarás comigo. Teu bastão e teu cajado serão meu conforto. Elegeu Deus o pastor dele. Ungirás minha cabeça e prepararás um banquete na frente dos meus inimigos. Certamente bondade e benevolência me seguirão todos os dias das minhas vidas. Ele coloca aí vida no plural. Está no plural, como realmente no sentido de múltiplas existências. Ninguém traduz assim. Eu vou olhar no Esperanto. Olhe. Vamos ver. Todos os Pode dias continuar da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos milhares de anos. Então, Davi foi um rei de muita fé, mas Davi teve suas... Saul foi um fracasso como rei, o primeiro. Um fracasso. Realizou cerimônias que não eram para ele, que Samuel não tinha chegado, ele fez uma opção de coisas que... E acabou apelando, porque os filisteus vieram pegá-lo, ele não teve apoio de ninguém, e apelou para Deus, não conseguiu, foi procurar a pitonisa lá de Endor, e ela como boa médio, disse a ele: aqui eu vejo um Deus que sobe, e disse para ele: é Samuel, você me enganou, você é Saul. Samuel vem do mundo espiritual dizer para aquela mulher que aquele era o rei Saul. É uma mediunidade muito, muito perfeita. Ele é fantástico naquele momento. E ainda predisse: amanhã estarás comigo. No dia seguinte ele se suicida. Né? Então,
Aqui diz assim: apenas o bem e os favores seguirão a mim em toda a duração de minha vida. Essa parte? E eu ficarei na casa do Eterno eternamente. Em toda a duração das minhas vidas, é a tradução correta. Aqui no Esperanto está: Nur bono kai favoro sec vos min, apenas bem e favores seguirão a mim, em ladauro de mia tuta vivo, na duração de toda a minha vida. Mas aí tem uma coisa no Esperanto que é diferente do português. Diga. A palavra vivo é o dom de viver, e a palavra vivado significa o viver. Se fosse dum tuta mia vivado, seria durante toda a minha vida. Mas quando ele dum tuta mia vivo, aí está falando todo o poder de existência que eu possa... Todas as vezes que eu viva, né? Também pode ser isso. No sentido de vida, não no sentido de viver, mas de ter vida. Em Esperanto tem diferença, vivo e vivado. Mas eu queria aproveitar, professor, já que a gente está conversando sobre essa questão, para a gente, além desses aspectos históricos e o aspecto que o judaísmo nos traz assim, dessa forma, o que a gente tem de informação sobre esses conhecimentos ocultos que também o povo judeu possuiu, porque os vários povos antigos tiveram as suas formas de expressão do conhecimento secreto. O judaísmo não foi diferente, o povo hebreu não foi diferente. Ele tinha também uma face que era a Torá, o judaísmo no sentido mais canônico, mas ele tinha uma face oculta também, que era entregue apenas a algumas pessoas que eram consideradas aptas a acessar esse conhecimento sagrado, que eles não colocavam no papel de jeito nenhum. O conhecimento era todo dito no ouvido. Oral, né? Tudo era conhecimento oral. A Torá estava no papel, mas o conhecimento da doutrina secreta não estava. Que conhecimento secreto era esse, professor, que a gente também encontra dentro do povo hebreu? Olha, existe uma palavra, um verbo no hebraico chamado lekabel. 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 É receber. O substantivo derivado desse verbo chama-se Kabbalah. E a Kabbalah é a doutrina secreta do povo hebreu, que é muito estudada. É uma cidade na Galileia chamada Safed, que é a cidade dos cabalistas, na Galileia, de onde saíram os grandes cabalistas, porque a Torá ela foi recebida por Moisés, mas o ensino oral que originou o Talmud, Guemarás, esses livros que são fruto da interpretação do que Moisés recebeu no Sinai, esses livros eles têm, segundo os grandes estudiosos, 70 maneiras de ser entendido para quem sabe traduzir. E a Torá tem quatro níveis de interpretação. 4 níveis. Que eles dizem que a Bíblia é um paraíso. E a palavra paraíso, ou pomar, em persa, se chama pardês. E pardês, ela é formada por 4 consoantes. P, R, D e S. O P é de Peshat, ou Pachut, que é simples. É o primeiro nível em que você lê o que está escrito e interpreta aquilo literalmente, que é o que a grande maioria faz. O segundo, que é o R de pardês, porque como a palavra o hebraico não tem vogal, só se usa as consoantes. O segundo, que é R, é remês, que é o significado já das entrelinhas, mas ainda sem penetrar profundamente no significado. O terceiro é Derush,
que é o D, que é o significado midrástico ou homilético. É aquilo que a gente sempre fala. Às vezes, quando a gente está de Moisés a Kardec, o Álvaro costuma, que aliás ele devia estar aqui conosco, colaborando, né? Está fazendo falta. Iria enriquecer muito o nosso trabalho. Ele diz assim, tem um Midrash que diz isso, que explica Deuteronômio e tal, não é? Que são as histórias ou as interpretações que são assim metafóricas, parabólicas, que são extraídas de textos da Torá. Sobre qualquer informação sempre tem um Midrash, tem uma história por trás que vem esclarecer. Jesus era um grande aplicador de Midrash e era também um grande defensor do Talmud. A gente não observa isso, mas Jesus, quando ele sobe ao monte, Mateus coloca ele como o segundo Moisés. Como se Moisés tivesse no Sinai recebido a Torá escrita, e Jesus sobe um outro monte, que é o Monte das Beatitudes, para interpretar a escrita que Moisés recebeu no Sinai. Porque o Talmud só veio surgir 500 anos depois de Jesus. Naquela época, como você disse, era de ouvido, e era proibido anotar o que se discutia. As discussões eram tantas que se dizia que onde tem 2 judeus, tem 3 opiniões diferentes e 4 partidos políticos, porque não existe uma unidade de interpretação. E você... Isso é muito bonito, inclusive, né? Isso é muito bonito, porque dá liberdade de interpretação. Exatamente. E Jesus respeitou e deu a dele. Porque ele diz assim, quando ele sobe ao monte, que depois que ele fala das bem-aventuranças, depois que ele diz, vocês são sal da terra, luz do mundo, ele diz assim, eu não vim destruir a Torá e os profetas, não penseis que eu vim destruir. Eu vim orientar, ensinar a forma correta de viver o que Moisés ensinou. Eu diria assim, a realização prática do que a gente deve entender sobre o que Moisés ensinou. Depois que ele dá esse preâmbulo, ele diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, veja bem, existia uma interpretação de boca a boca, no tempo de Jesus ainda, que é o que ele diz, ouviste o que foi dito pelos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que diga ao seu irmão raca já é réu de juízo, não precisa nem matar, basta ofender oralmente, basta dizer uma palavra grosseira, já é uma forma de matar, na visão de Jesus. Quer dizer, ele tinha a sua interpretação e que ele deixou todinho em Mateus, capítulos 5, 6 e 7. É o grande Talmud do Novo Testamento, são os 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Pode ver. 5, 6 e 7, onde ele mostra a forma correta de entender o que está lá. Tá certo? Até ensinar quando a gente for praticar a nossa tzedakah ou a nossa esmola, a forma de fazer isso. Porque Jesus era um grande intérprete, aliás, o maior, né? Que diz que um grande mestre do século XII, Maimônides, ele dizia: a Bíblia é um poço profundo de águas frescas, doces, frias e cristalinas. Mas nem todos sabem como ir lá buscar essa água. Porque nem todos têm a condição de interpretá-la e entendê-la corretamente. E ele ainda diz assim, só existiu um homem que eu conheço que foi capaz de interpretar a Torá. Foi Salomão. Ele ainda diz isso. Ele tem uma obra em 3 volumes chamado Guia dos Perplexos. Porque ele diz o seguinte, ele diz que quem abre a Torá, daqui a um certo tempo de leitura e necessidade de interpretação, fica perplexo. Fica pasmo, não vai entender. Então ele escreveu uma obra em 3 volumes para guiar
essas pessoas que quisessem entender. Então, nesse contexto, eu não cheguei ainda no 4º nível, estou até o 3º. Não dá, é difícil. O 4º só em hebraico. Mas o que eu queria destacar... o 4º nível é o Sod, que é secreto, profundo, espiritual e cabalístico. E aí entra inúmeras formas, inclusive a gematria, a neogemátria, que é aquela forma aí não tem, aí não pode traduzir. Exatamente. Mas eu queria só destacar aqui uma coisa interessante, porque as pessoas, muitas vezes, elas acham que o conhecimento do judaísmo está restrito ao que está contido na Torá, ou até mesmo no Tanar, que é a Torá, os profetas e os escritos. Torá, Neviim, Retuvim. Isso. Mas existem muitas outras obras que compõem a sabedoria judaica. Então, nós temos um livro que, segundo a tradição judaica, ele foi escrito pelo próprio Abraão, chama-se Sefer Yetzirah. É um livro que só tem 3 páginas. Como é que você escreve um livro com 3 páginas? Porque esse livro, Denise, ele é um livro que define uma figura. O livro, na verdade, é a descrição de um desenho. Eu vi um desenho que tinha isso, assim, 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 assim. E aí você pega o Sefer Yetzirah e você vai chegar a um desenho, que é um monte de risco e um monte de bolinhas. Esses riscos e essas bolinhas formam a chamada árvore da vida. Consegue ampliar isso, Denise, para a gente ver mais perto? Denise conseguiu. Denise é um espetáculo, né? Denise é um espetáculo. Foi essa imagem que Abraão teria visto. Cada bolinha dessa, na verdade, é chamada de Sefirá, que é uma das emanações de Deus. Então, você tem aí 10 emanações. Se você contar, vai dar 11, porque tem uma ali chamada Da'at no meio, que ela não é verdadeira, ela é um espelho da de cima, mas depois a gente fala dela. Essas emanações seriam o caminho do processo do autoconhecimento. Então, Abraão mesmo. O que Abraão teria visto é esse desenho aí. Então, a gente começa lá embaixo, no 10, que é Malhut, o reino. Enquanto você não pisa no reino, você não tem condição nem de iniciar o seu processo de mudança. Então, a Cabala separa as pessoas entre os que vivem no reino e os que não vivem no reino, os que são escravos. O que é uma pessoa que vive no reino? Só vive no reino as pessoas livres, os homens livres. Quem vive fora do reino é porque ainda são escravos. A maçonaria fala muito que reúne os homens livres, né? Malhut é o primeiro grau desse processo de maturação em que as pessoas se tornam homens livres. Quando é que eu me torno um homem livre? Quando eu descubro que eu sou o artífice da minha própria história. Enquanto eu culpo os outros, eu aponto para os outros, eu digo que os outros são culpados, eu ainda sequer entrei em Malhut. Eu não entrei no reino ainda. Eu estou fora, eu sou um proscrito, eu sou um bestalhão. Então, eu não tenho ainda nem condição de começar. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, é a identificação. Aceita que você é pequeno para que você possa iniciar a sua longa jornada. E Jesus dizia, buscai o reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. E aí, bota lá o desenho. Quando você entra em Malhut, você não pode ficar aqui o tempo todo. Você tem que, depois que descobre que você é culpado, você tem que avançar. Aí a nona bem-aventurança, a nona das Sefirot aí, é Yesod, que significa fundação, equilíbrio, que é você, de posse do conhecimento espiritual, não endoidar. Então, isso é Yesod. Yesod é isso. É o equilíbrio diante do conhecimento espiritual que você tem. Aí vai para a direita. Aqui vai para a esquerda. Uai, só. Vai para a esquerda aqui, vai para Hod.
Hod significa reverberar, contar, falar, dizer, falar para as pessoas. Nós estamos, nesse momento, em Hod, porque nós entramos em Malhut, descobrimos que a gente tem que se equilibrar e nós estamos falando isso para as pessoas. Então, esse bem aí, Hod. Depois vai para o nível 8, 7, Netzar. Netzar, que aí está escrito vitória, não é a vitória sobre os outros, é a vitória do homem sobre as suas imperfeições. A gente ainda não chegou aí, porque a gente ainda não venceu as imperfeições. Então, o nível de Netzar é quando a gente diz, eu venci as dificuldades que eu tinha, eu consegui alcançar essa condição. Não consegui. Então, eu ainda luto aqui para vencer as minhas imperfeições. Um dia eu vou chegar nesse Netzar e eu posso ir para a próxima, que é a sexta, chamada Tiferet, que é beleza. Essa Sefirá é a única que se conecta a todas as demais da árvore da vida. Única. Esse Tiferet é a beleza espiritual, que está conectado com a bem-aventurança que diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. É Tiferet, é essa beleza espiritual. E dali para cima, de Tiferet para cima, são das coisas mais sublimes, dos espíritos muito elevados. Então, ali, Gevurah, que está do lado do julgamento, que é julgamento, que é a justiça, e do outro lado, Hesed, que é misericórdia. Porque Deus é justiça de um lado, misericórdia do outro, você tem que andar no meio para ter o equilíbrio. E lá em cima, no topo, tem um triângulo lá em cima. Binah, Chokhmah e Keter. Binah é a compreensão de todas as coisas, é o entendimento de tudo que existe, isso é Binah, isso é dos anjos. Isso aqui é os querubins. Chokhmah é pegar o conhecimento e transformá-lo em sabedoria, que é não só apenas conhecer, mas interpretar, e no topo dela está Keter, que é a coroa, que é Deus. Ali em Keter ninguém chega, ali é a perfeição absoluta. Então, o reino está no 10, mas a coroa está no 1. A gente tem que fazer essa caminhada para chegar lá em cima. E essa que está fora aqui, chamada Da'at, chama conhecimento, é o espelho. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, esse é o espelho. Onde está Jesus? Em Da'at, segundo o entendimento da Cabala. Todos os que entenderam plenamente a compreensão do Criador habitam o nível de Da'at. Eu só conheço Jesus aí nessa posição. E os cabalistas dizem que no reino, no Da'at, a luz de quem está no Da'at se confunde com a luz divina, com a luz de Deus. Por isso que no Da'at ninguém sabe quem é Deus nem quem é Jesus. É aí que ele declara, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um, né? Nessa situação em que ele está a luz dele é tão elevada que confunde com a luz. Não é Deus, mas você não distingue ele de Deus no Da'at. E tem um detalhe, quando você vê a primeira frase do Gênesis, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, esse bará, que é o único sujeito desse verbo, é Deus. Porque esse verbo significa emanar. Por isso que essas 3 sefirot que está aí no começo, lá em cima, Deus, Chokhmah, sabedoria, e a outra, quando você... o rabino Aryeh Kaplan, ele fez uma ilustração dessas sefirot partindo de taças, onde a emanação divina vai surgindo da taça superior e descendo até o Malikuth, até o mundo material, quando há uma degradação na criação de que as coisas que emanam de Deus lá do Bará,
ela vai se solidificando até tornar o reino material em que a gente pode encarnar. Agora, diz que isso é tão profundo que eu vi certa vez um rabino dizer que as pessoas dizem que Deus se arrependeu de criar o homem. Deus nunca se arrependeu de nada. Porque se ele se arrependesse, o que emanou dele, que é o ectoplasma divino, que é o fluido cósmico universal, ele poderia dar uma fungada ao contrário e acabar com tudo, porque tudo veio dele e ele chamava tudo de volta para casa. Então, há uns ensinamentos muito, como você disse, que a gente tem que ter muito equilíbrio para não se estabilizar psiquicamente com essas informações. Por isso que no judaísmo, a Kabbalah só deve ser ensinada a pessoas acima de 40 anos. Antes dos Porque 40, não tem maturidade. Não tem. Para conhecer. Mas é a forma que eu acho assim mais bela. Eu tenho obras cabalistas, eu tenho muita coisa de Kabbalah. Eu cheguei um dia em Tel Aviv e entrei numa livraria daquela e eu estava na livraria dos cabalistas do planeta de Israel. Eu comprei quase uma mala de livro e trouxe para mim. Foi assim, para mim, foi o maior presente da minha vida, foi entrar naquela livraria em Tel Aviv. Olha só, isso aí é uma coisa muito interessante, porque assim, a gente estava falando que a Cabala não era escrita, mas ela, a partir de um momento, ela passou a ser colocada no papel. Quando é que isso acontece? Durante aquela guerra do Império Romano com o Estado de Israel, aquela que é narrada no livro há 2000 anos, porque havia um grande rabino chamado Akiva. O rabino Akiva, quando ele percebe que os romanos estão destruindo tudo, destruíram o templo, vão acabar com tudo, ele diz assim, a gente vai desaparecer. Nós não vamos sobreviver como cultura, eles vão destruir tudo, eles vão acabar conosco, vai sumir. Então ele pega um dos seus 9 discípulos que haviam sobrado, chamado Shimon bar Yochai, Shimon filho de Yochai, e diz para ele o seguinte: você vai pegar tudo que você ouviu e vai botar no papel. Eu não posso, mestre. A gente não pode escrever, senão agora esquece isso. Bota no papel, porque nós vamos desaparecer. Não, põe no papel. Aí o que acontece? Ele decide, então, obedecer o mestre. Vai para uma caverna, fica 13 anos. 13 escrevendo 22 volumes de uma única obra chamada Zohar, o livro do esplendor, onde está a síntese do conhecimento da Cabala. E o curioso é que, segundo a tradição judaica, quem ajudava a escrever o texto, quem revisava, né, era Elias. Elias aparecia na caverna e dizia, mostra o texto, deixa eu ver. Não, risca aqui está ruim. Aí alterava o texto e eles foram escrevendo, digamos assim, a duas mãos, né? O Elias, profeta Elias, isso, os judeus falam isso com muita naturalidade, que o profeta Elias se materializava na caverna de Shimon bar Yochai para ajudá-lo a escrever o Zohar. Só que não é só o Zohar, né? Você tem livros hebraicos que a gente utiliza, tem a Torá, propriamente dito, e o Taná, que é a composição com mais os escritos e os profetas. Você tem o Sefer Yetzirah, que é esse livro que faz o desenho da árvore da vida, que a gente acabou de ver. Você tem o Pirkei Avot, que é um livro que traz uma frase de cada geração para dizer para a geração. Sinai, né? Chamada Ética do Sinai. Eu tenho. Esse livro chama A Ética do Sinai. A Ética do Sinai ou a Ética dos Pais, né? Dos pais também. Ética dos Pais. Tem o Talmud. Dentro do Talmud você tem a Gemara, tem a Mishnah, você tem os vários Midrashim, que são as várias histórias, você tem o Sha'ar HaGilgulin, que é o Portal das Reencarnações. É um livro medieval. Se alguém quiser o Sha'ar HaGilgulin, eu posso depois passar a sequência disso para todos nós. O que eu quero dizer é o seguinte: o conhecimento da Cabala em nada difere do conhecimento que foi recebido nas outras regiões do planeta.
Mas o fato de Deus estar dizendo que a Cabala ela é fascinante não significa dizer que nós, espíritas, devemos procurar esse conhecimento. Porque você só vai ver mais do mesmo. Você vai ler a Cabala e vai dizer, nossa, tem reencarnação, cara. Sim, mas e daí? Tu já sabe? Nossa, tem planejamento reencarnatório. Ué, você não sabe. Então, a gente não vai encontrar, do ponto de vista de alargamento do nosso conhecimento, novidades. Eu sempre proponho que estudem a Cabala os meus amigos que não são espíritas. Sabe, eu adoro o povo de Deus, estou Cabala. Cara, você pega a Cabala para você estudar, que é para fazer com que o conhecimento da doutrina secreta chegue. Não gosta de judaísmo, não gosta do povo hebreu, então vai estudar a Cabala, que você vai descobrir todos esses elementos aí colocados. Inclusive, as 10 sefirot, aquelas 10 que a gente viu, se você pegar o menorá, as 10 estão no menorá. Lá são três arcos, né, com uma peça no meio, dá para fazer certinho os 10 com cada ponto que a gente tem da menorá. Então, a menorá também é uma representação estilizada da árvore da vida, do Yetz Haim. E isso faz com que a gente entenda por que a doutrina secreta ela sempre foi tão escondida. Esse conhecimento é transcendente demais. E os judeus possuíam essas verdades, mas, de fato, não entregavam para todo mundo. Agora não, você vai numa livraria, você compra um livro de Cabala. Estou olhando para 2 aqui que eu tenho. Hoje é muito fácil. Tem muito, você encontra em muitos lugares. Hoje não é mais novidade. Tem até espirais. Em São Paulo tem na rua Conselheiro Brotero, tem um centro cabalístico. Eu já comprei muita coisa lá. Você chega lá, eu fui até falar com o Rabino lá, ele perguntou por que eu queria estudar Cabalá. Aí eu disse a ele, porque eu gostaria de ser melhor. Aí ele disse, seja bem-vindo. Excelente resposta. Porque não é, eu estou querendo saber porque eu quero ser melhor. E então, gente, nós terminamos por aqui. Elahá, você faz a nossa prece final, então? E mais uma vez agradecendo ao professor, que hoje foi realmente muito especial essa live. Vamos orar. Senhor, diante de tantos conhecimentos que depositas diante de nós, desde tempos imemoriais, em tantos livros religiosos, nos oportunizando de diversas formas o despertar dos nossos corações. Deixa que nesta noite te agradeçamos por todos os sábios que mantiveram os conhecimentos espirituais acesos ao longo da história da humanidade, desde os Vedas, o Mahabharata, os contos búdicos, as experiências de Zaratustra, os sábios do mundo antigo do Egito, os conhecimentos gregos, as verdades contidas na sabedoria dos gauleses, a grande espiritualidade dos celtas, dos druidas e, Senhor, o majestoso edifício doutrinário deixado pelos hebreus e pela Cabala para a construção das nossas vidas. Te agradecemos por todas essas contribuições. Te agradecemos porque nos enviaste o nosso Cristo planetário, a fim de que Jesus nos trouxesse suas informações maravilhosas e que depois muitos viessem para continuar as suas ideias, fundamentalmente o conhecimento da doutrina espírita, que nos revelou tantos aspectos importantíssimos, antigos é verdade, mas transcendentes para os nossos corações, agora amadurecidos. Leva o nosso pleito de gratidão a todos eles e a todos aqueles outros que, na atualidade, entregam suas vidas para o trabalho de divulgação da mensagem. Leva a nossa gratidão a Chico Xavier, onde quer que ele esteja. A Dona Ivone do Amaral Pereira, a Leon Denis, a tantos colaboradores que já estão do outro lado da vida, auxiliando do trabalho de construção e divulgação desta mensagem. E, em particular, nós te pedimos por Divaldo Pereira Franco,
para que tu estendas as tuas mãos sobre ele, a fim de que o teu amor lhe reserve o que for melhor, para que as tuas bênçãos ofereça ao teu filho amado as experiências que forem necessárias para o crescimento e o desenvolvimento. Agradecemos-te todas as lições de imortalidade que ele nos trouxe, todos os exemplos que ele legou a todos nós e lega até hoje, e te pedimos que tu o abençoes nessa etapa tão decisiva da sua encarnação, para que os espíritos benfazejos que tutelam as nossas existências recolham o melhor das nossas energias para oferecer a ele o que de melhor puder lhe ser dado para este momento tão singular, tão importante que ele atravessa na atualidade. Nós nos confiamos inteiramente aos teus cuidados e te pedimos que tu nos protejas, que abençoes as nossas vidas e guardes os nossos corações na lealdade de tudo aquilo que já conhecemos, para que as nossas almas te devolvam, em forma de gratidão pelos nossos atos, todo o esforço que fazes para que aprendamos a amar. Obrigado por tudo, Senhor, e derrama as tuas bênçãos sobre todos nós.